O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu para o governo de Jair Bolsonaro não editar uma medida provisória para a prorrogação por um mês da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. O prazo para o fim da isenção dos tributos termina no dia 31 de dezembro, véspera da posse do presidente eleito Lula. E sobre as perspectivas desse setor de combustíveis com a entrada do novo governo, a gente conversa agora com o presidente da AbriLivre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes Livres. Como vai, doutor? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por estar aqui conosco. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes e telespectadores da PAN. Prazer sempre estar aqui. Bom, para o consumidor, pode soar um pedido que não é usual para que esse benefício não seja prorrogado. Qual que deve ser o impacto para os consumidores em relação a isso? Agora, do ponto de vista tributário, o senhor vê alguma razão desse pedido? Então, o ponto é, quando houve a medida do governo federal, os combustíveis em todo o país cresceram, caíram em torno de 30 a 50 centavos o litro, tá? Ou seja, agora retornando esses impostos, né, tanto os impostos federais quanto eventual aumento da alíquota do ICMS, esse aumento certamente virá da Petrobras, repassará para as distribuidoras e as distribuidoras repassarão aos postos e os postos vão ter que, de alguma forma, repassar isso ao consumidor. Então, isso é muito ruim para os postos, porque o aumento de preço acaba reduzindo o volume e os postos precisam de volume para se manterem abertos, e também para os consumidores. Acredito eu que haveria outras medidas que poderiam ser adotadas pelo governo, como, por exemplo, o maior combate à sonegação fiscal, que poderia fazer esses ajustes e equacionar a eventual queda de tributação que ocorreu em decorrência da medida do governo lá em julho de 2022, e que agora poderia ser mantido. Eu acho que esse é o ponto, Thiago. Pois é, o doutor Rodrigo Zingales, então essa decisão da isenção de impostos seria temporária por apenas um mês, depois o atual governo precisa estudar como seguir. Talvez essa isenção siga para gás de cozinha e para diesel, mas para a gasolina não, né? Qual a expectativa do setor para a partir de fevereiro? Qual seria uma medida ideal, na opinião do senhor, para o atual governo tomar para que esses repasses de valor não aconteçam para os diversos segmentos envolvidos? Então, vamos lá. Acho que o ponto, Adriana, vamos falar um pouco sobre cada combustível, né? Então, agora em dezembro, o STF mediou um acordo entre a União Federal e os estados para garantir a essencialidade do gás natural, do botijão de gás e do diesel, mas retirou da gasolina. Essa questão de retirar a essencialidade vai permitir que os estados retornem a alíquotas do ICMS em torno de 30% a 32%, como tivemos até junho e julho do ano passado. Hoje a alíquota varia entre 18% e 17%, ou seja, o que a gente está dizendo é que pode vir a aumentar outros 14 pontos percentuais, dependendo do estado, outros 7%. Então, isso vai impactar diretamente no preço da gasolina, pensando uma gasolina em torno de R$5, se aumentar 12%, a gente está falando de algo em torno de 54, 53 centavos só de ICMS. Se a gente está falando também que haverá o retorno dos tributos federais, a gente está colocando uma outra carga tributária aí de mais uns 30, 40 ou 50 centavos. O que significa que hoje a gente está numa perspectiva de, se nada for feito, que a partir de fevereiro a gasolina possa retornar aos patamares de R$6 o litro. O que a gente viu ao longo desse tempo, que R$6 gera inflação gera perda de poder aquisitivo da população, recessão, e aí a gente vai deixar de crescer. Então o governo precisa fazer o quê? A primeira coisa, eventualmente, melhorar e aumentar
a fiscalização, tanto no nosso setor como em outros. Então, o combate à sonegação é fundamental. Uma medida que poderia ser feita para combater a sonegação é voltar à cobrança, ou ter uma cobrança através da volumetria. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai direto na fonte da Petrobras, das usinas, das distribuidoras, e checar quanto de volume sai dessas empresas. E aí você tributa já através de volume, não de nota fiscal, como hoje acontece. Essa é uma medida que, eventualmente, a gente pode manter o preço mais baixo e, por outro lado, garantir aos estados e também à União Federal uma tributação maior com combate à sonegação. Então, acho que essas duas medidas são fundamentais. Manter os impostos mais baixos e melhorar a forma de fiscalização e cobrança do ICMS especial. Estamos conversando com Rodrigo Zingales, que preside a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Agora a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, Rodrigo. Eu queria saber a sua opinião e qual seria o possível impacto no preço dos combustíveis de algumas coisas que já foram anunciadas. Por exemplo, foi indicado para a presidência da Petrobras um político, né? Já foi dado o nome dele, e já sinalizaram a equipe de transição de que a estatal deverá comprar refinarias, né? O que inclusive é uma operação com baixa rentabilidade. Quase ninguém hoje quer investir em refinaria porque dá pouco dinheiro. E também na alteração da paridade do preço dos combustíveis, que no passado causou quase que a falência da Petrobras. Eu queria saber qual é a sua opinião, como é que isso afeta o preço dos combustíveis para o consumidor. Olha, Mota, aqui eu costumo dizer que nós consumimos gasolina e diesel e não petróleo. Então, a gente tem aqui a necessidade, enquanto a nossa principal matriz energética for a gasolina e o diesel, realmente a gente precisa ter uma produção nacional de gasolina e diesel. Então, a gente precisa, sim, a Petrobras, nos últimos 6 anos, deixou de investir no refino, provavelmente pelo aquilo que você explicou, que a rentabilidade do refino é menor do que a rentabilidade da extração de petróleo. Só que a gente consome gasolina e diesel refinados. Então, o que acontece? Se a gente não investir em refinarias, né, aumento da produção de gasolina e diesel, o Brasil ele fica cada vez mais dependente do mercado internacional. E a gente sabe bem que o mercado internacional ele depende dos movimentos da OPEP, né? Então, é a OPEP, que eu costumo dizer que é o cartel formal dos países produtores e exportadores de petróleo. A OPEP ela mexe com o preço do petróleo como ela bem entende. Então, o que acontece cada vez que a OPEP resolve aumentar o preço do petróleo, usando a política de paridade do preço internacional, o preço da gasolina e diesel aumenta no Brasil. Aumentando o preço da gasolina e diesel, a gente tem a inflação que a gente já verificou nos últimos anos. Então, assim, eu acredito que é fundamental que o Brasil, ou através da Petrobras, ou através de alguma política pública, incentive o aumento da capacidade de refino nacional. A gente possa, assim como hoje, a gente é praticamente autossustentável na exploração de petróleo, a gente possa ser também autossustentável na produção de gasolina e diesel para que a gente não dependa tanto do preço internacional. Um ponto importante quando a gente fala em livre mercado a gente está dizendo que a gente tem agentes atuando naquele mercado. Um cartel não é um livre mercado. E aí o que acontece? No Brasil, a gente tem hoje a Petrobras como praticamente a única produtora ou refinadora de gasolina e diesel, só que no mundo, você hoje tem uma capacidade ociosa de refino muito grande. Então, é difícil a gente buscar estrangeiros ou mesmo produtores locais ou investidores locais com vontade de investir em refinaria. Então, alguém tem que investir em refinaria ou aumento de capacidade das refinarias hoje existentes. Esse alguém pode ser a Petrobras, como pode ser o próprio governo.
Então, assim, essa questão é muito complexa e o que a gente tem que ter uma decisão é: a gente quer preços altos de combustíveis e inflação, ou a gente quer um certo controle nos preços dos combustíveis e menor inflação, e com uma menor inflação a gente pode ter um crescimento maior do país e não ter recessão, população pagar menos, ter mais dinheiro no bolso para comprar outros produtos. Acho que esse é um ponto crucial nesse debate que precisa ser maior, explorado, e alternativas têm que ser pensadas e implementadas, infelizmente, no curto prazo, porque a gente depende da gasolina e do diesel. Doutor, é possível fazer alguma previsão do primeiro semestre em relação aos preços dos combustíveis? Porque o preço aqui é atrelado ao cenário internacional. A guerra Rússia-Ucrânia não terminou, como muita gente esperava, para tentar... Seria uma forma, né, de pressionar menos os preços internacionais. O senhor acha que o primeiro semestre vai ser igual, vai ser com pressão dos preços? Então vamos lá, Tiago. Se continuar a política de paridade internacional, voltando a carga tributária do ICMS e dos tributos federais, a tendência é que o preço da gasolina e do diesel aumente consideravelmente no próximo semestre. Agora, se mantiverem as isenções fiscais que tivemos nesse segundo semestre, se o governo revisitar essa política de paridade internacional baseada em custos Petrobras mais margens de lucros razoáveis, a gente pode manter o preço como está hoje ou até uma redução maior. Então, assim, vai depender muito do que o novo governo pretende com a gasolina, com essa política energética da gasolina e do diesel, para a gente fazer isso. Então, assim, os próximos dias ou até meses são cruciais para a gente entender qual vai ser o movimento do preço da gasolina e do diesel nos próximos meses ou no próximo ano. Perfeito. E também, doutor Zingales, a gente sabe que o governo Bolsonaro pretendia privatizar a Petrobras e que, ao contrário, o governo eleito atual já diz que não tem essa intenção. O quanto esse fator, essa não privatização da Petrobras, a partir de agora, interfere nessa discussão, se é que interfere? Eu acho que o fato da Petrobras não vir a ser privatizada é uma ferramenta que o governo pode passar a ter, ou pode permanecer tendo, de trabalhar um pouco a questão do preço dos combustíveis no nosso país. Se for privatizada a Petrobras, o governo deixa de ter essa ferramenta. Por exemplo, nos Estados Unidos você não tem a produção e o refino não é público, né? Ou seja, é 100% privatizado. Hoje, o governo norte-americano ele tem que comprar ou ele tem que pagar para o privado para manter reservas, para vender mais e gastar um pouco as reservas americanas. Então, esse é um ponto chave, que é o quão importante e essencial é para o país a gasolina e o diesel, ou o petróleo como um todo. Se a gente considera como que o petróleo é essencial, você tem vantagens de ter uma estatal, uma sociedade de economia mista sob o controle do governo, porque o governo pode fazer, através dela, políticas macroeconômicas e sociais. Se você não tem uma empresa na mão do governo para poder trabalhar com o preço do petróleo, a gente corre o risco de ter maior inflação e, consequentemente, perdas de poder aquisitivo da população e perda de crescimento econômico. Então, assim, são decisões que a gente tem que tomar com muita calma, tem que olhar os diferentes cenários e o governo tem que ver o que é melhor para o país e não para uma ideologia e não para um plano de governo de longo prazo. Para encerrar, mais uma pergunta de Roberto Mota. Em relação ao relacionamento entre os postos e as distribuidoras de combustíveis, existe alguma mudança nesse cenário e qual é a sua opinião sobre que mudanças seriam necessárias? Mota, olhando o histórico, né, sempre que a Petrobras aumentava o preço em, vamos falar, 10 centavos, os postos normalmente recebiam combustível
a 12, com aumentos de 12, 13, 15, 16 centavos. Então, todo aumento de preço, ele acaba sendo repassado para os postos por valores maiores do que aqueles da Petrobras. Então, isso para a gente não mudou, tá? É uma briga e uma luta constante que nós temos com as distribuidoras, e a gente vê que a única forma de resolver esse problema seria realmente abrindo o mercado, e abrindo o mercado em que sentido? Garantindo acesso às bases de distribuição hoje existentes para as pequenas e médias distribuidoras, mudando a política de cotas da Petrobras. Hoje, as grandes distribuidoras têm vantagens de comprar mais combustível e, consequentemente, as pequenas, mesmo que queiram aumentar a sua oferta para gerar uma pressão competitiva no mercado, elas não conseguem porque elas não têm combustível. As grandes que normalmente têm condições de importar, as pequenas não. Então, assim, precisa também, em relação ao segmento da distribuição, fazer um planejamento para que haja maior competição, uma perda de poder das 3 principais distribuidoras no país, porque dessa forma a gente consegue ter preços mais baixos. Para você ter uma ideia, uma distribuidora pequena e média acaba vendendo para os postos de combustível a 2, 3, 4, 5, às vezes até 7 centavos mais barato do que as grandes distribuidoras. Os contratos de exclusividade são outro problema nesse setor. Por quê? Porque esses contratos eles não têm preços definidos, as distribuidoras fazem os preços que bem entendem, elas muitas vezes discriminam um preço e outro de forma injustificada, e isso também a gente vem batalhando para que esses contratos sejam regulados com prazos menores, com cláusulas de preços definidas, com a transparência nos preços das distribuidoras para evitar a discriminação e para garantir uma concorrência mais leal e justa, tanto no mercado de distribuição quanto no mercado de revenda. Rodrigo Zingales, presidente da Abre Livre, mais uma vez, muito obrigado, doutor, pela atenção, pela gentileza, pelos esclarecimentos. Até a próxima, um abraço. Obrigado, Thiago. Feliz 2023 para todos. Um abraço. Igualmente.